pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E hoje eu estou com uma convidada especial. Não é uma outra eu. É a minha irmã. E a gente vai bater um papo hoje aqui e vai ser muito legal, então fique ligado no vídeo. Bom, eu trouxe a minha irmã aqui pra gente conversar um pouquinho, porque ela se converteu bem novinha. Então, como eu sei que muitos de vocês que me seguem aqui são novos também, são pessoas jovens, eu também sou jovem. Então, eu quero que ela conte um pouquinho da experiência dela, um pouquinho de como foi esse processo de conversão dela, e vai ser muito legal. Então, comece se apresentando. Meu nome é Júlia, eu sou a sósia da palavra. Eu me converti muito cedo, como ela falou. Eu me converti há 6 anos. Eu tinha 13 anos. E foi num estudo bíblico de uma igreja adventista. Na época, o meu irmão, ele estava indo nessa igreja, visitando ela. Uma amiga dele era de lá, aí ela convidou ele passou aí, gostou, aí minha mãe falou pra eu ir com ele. Eu lembro até hoje, porque ela falou assim: você não tá indo em nenhuma igreja, menina, então vai com seu irmão, você precisa buscar Deus. Aí eu fui. Mãe. Aí eu fui e gostei muito, muito mesmo. Eu lembro que a gente tava estudando a expiação no Antigo Testamento, e ajudou bastante a compreender também a expiação no Novo Testamento, e depois a gente foi dar Apocalipse. E durante esses estudos, eu lembro que em um deles, eu tava voltando pra casa e foi como se uma chave tivesse virado na minha cabeça. Tipo, nossa, Deus existe. Ele existe. Ele não é uma invenção da minha cabeça. E junto com essa certeza de que Deus existia, eu tive uma convicção muito forte de que eu tava condenada. Condenada ao inferno, que eu era uma pecadora miserável. E, gente, eu tinha 13 anos. Hoje eu tinha 13 anos. Que eu era uma pessoa que tava condenada ao inferno, que eu era uma pessoa terrível. E eu lembro que naquele dia de noite, quando todo mundo dormiu, eu lá na minha cama, chorava compulsivamente pedindo perdão, pedindo para ele me lavar e me purificar dos meus pecados. E foi assim a minha conversão. Acho que naquele dia que eu realmente me converti, que eu realmente aceitei Jesus, que eu entendi quem Deus era, quem eu era nele, que ele existia, que ele não era uma invenção da minha cabeça. E, enfim, tô aqui. E foi muito engraçado porque ela tinha 13 anos, eu tinha... Não sei quantos anos eu tinha. Eu tinha 13? 7 anos mais nova, né? Nossa, eu tinha 20 anos. Eu tinha a minha idade adolescente. Pois é. E eu não vi nada dessas coisas, gente, porque ela se converteu e eu continuei no mundão. Eu fui me converter bem depois. Bem depois dela. Mas uma coisa que eu quero que você conte, Ju, é como que foi esse processo, assim, porque... Pô, 13 anos, né? 13 anos, adolescente, adolescente tá querendo outras coisas nesse período da vida. E você tava totalmente separada, assim, dessas vontades de mundo e tudo. Então, como é que foi pra você viver no mundo, mas não praticar as atitudes do mundo? Quando eu comecei nos estudos bíblicos, naquela época eu tinha uma amiga que era muito próxima a mim, era minha melhor amiga, tipo, há anos, a gente cresceu junto. E eu lembro que eu comecei a contar pra elas algumas coisas que eu tava fazendo no estudo bíblico e tal. Só que, tipo, ela não entendia. Tipo, é aquele negócio, né? Quem tá na carne não vai entender as coisas do espírito. E além dessa amiga, eu tinha outros amigos na escola, né? A gente sempre tinha um grupinho que ficava junto na hora do recreio. E conforme foi passando, eu já não tava me sentindo bem nesse grupo. Então, eu comecei a me afastar dos meus amigos, eu comecei a me aproximar mais das pessoas crentes da escola. Crente atrai crente, gente, é impressionante. E, assim, foi algo natural, tipo, ninguém precisou falar pra mim na época, você precisa se afastar das suas amizades. Não, conforme eu fui aprendendo de Deus, inclusive outra coisa interessante, naquela época também, ninguém precisou falar pra eu estudar a Bíblia. Ninguém precisou falar, você precisa ler a Bíblia. Conforme eu fui nos estudos bíblicos e eles foram me mostrando as verdades das escrituras, aquilo me pareceu muito interessante. Eu pensava, nossa, eu quero aprender mais, eu quero conhecer mais isso que eles estão falando. Então eu comecei a estudar a Bíblia e comecei a aprender que muita coisa que era super normal, como mentir, como, sei lá, ficar com os meninos na escola e outras coisas, não eram corretas como as pessoas pintavam. Não que ninguém pinte que é correto, né, mas é algo tão normal que as pessoas também não pintam como uma coisa ruim. Então, esses meus amigos, eles eram meio que os popularzinhos da escola, então eram os meninos que sempre ficavam com todas as meninas.
E aí eu já não tava mais gostando, tipo, de ouvir eles falando dessas coisas, de ouvir eles falando palavrão, enfim. Então eu me afastei naturalmente dessas pessoas e me aproximei das pessoas que estavam mais próximas de Deus. E você falou como é que foi, né, esse processo de ser nova e estar no mundo sem ser do mundo, né? Não foi fácil. Eu falei, eu perdi amizades nesse processo. Fora que, querendo ou não, eu nunca namorei, eu nunca fiquei com ninguém, então todo esse tempo eu tive que me resguardar. Isso não é algo muito fácil, até porque tem as piadinhas, tipo, você nunca namorou? Você nunca beijou na boca? Então, eu tive que aprender a lidar com essas piadas sem me sentir afetada por elas, porque eu entendo que nunca ter me dado pra ninguém não é algo na qual eu tenho que me envergonhar, muito pelo contrário, é algo que eu tenho que me orgulhar. Isso me faz diferente, isso me faz separada pra Deus. Então, mesmo assim, não foi fácil, gente. Já fizeram piadinha, enfim, eu tinha que ouvir, é a crente, enfim, ela não faz isso porque é crente, enfim. O pessoal que tá no mundo, eles nunca vão ver com bons olhos uma atitude que é biblicamente correta. Porque, querendo ou não, a própria palavra de Deus fala, né? O evangelho é loucura. Então a gente tá vivendo uma loucura pro mundo. Não é uma coisa assim que eles veem como sendo natural, normal, uma menina vai fazer 20 anos esse ano, ainda não ter namorado, não ter ficado com ninguém. E essas são práticas, inclusive, que infelizmente eu não vivi. Porque como eu me converti muito depois, glória a Deus, de que eu comecei a namorar. Converteu, né? É o famoso antes tarde do que nunca, né? Amém. Pois é. Mas eu comecei a namorar o humor muito novinha, com 15 anos. Então, glória a Deus por isso. Então, eu tô com ele e vai ser... Eu já falei pra ele que ele não tem escolha. Se duvidar, eu vou topar com ele lá no céu. Então, vou falar pra Jesus fazer o nosso casamento lá no céu. Mas, Ju, conta pra gente um pouquinho de como que foi esse seu processo de descobrindo as verdades bíblicas e enxergando o que você fazia de errado e mudando as suas atitudes conforme você foi descobrindo as coisas. Então, como eu disse antes, eu me converti nessa igreja adventista. Os adventistas, um pouco no Antigo Testamento, até demais. Então, eles sempre batiam muito na tecla de que a gente tinha que guardar os 10 mandamentos. Então, fora as coisas que eu aprendi nas escrituras, né, lendo as escrituras, eu achava que eu tinha que guardar rigorosamente os 10 mandamentos. Então, enfim, algumas coisas eu já não fazia. Por exemplo, não mentir, ou não matará, só que aí Jesus vai falar, se você se irá contra o seu irmão, você já tá matando ele. Eu pensava, putz, quanta gente já assassinei, meu Deus. Já assassinei só com o olhar. Eu na TPM, então, misericórdia. Mas lá na TPM é bravo. Eu matei metade do mundo na TPM. Então, essas coisas foram muito difíceis. Principalmente naquela época, né? Enfim, adolescente, eu tinha alguns problemas com meu pai. Então, uma das coisas mais difíceis foi aprender a controlar minha ira, controlar minha boca e não responder pra ele, não agir com falta de educação com ele. Aprender a respeitar mais ele, mesmo que ele fizesse coisas que eu não concordava. A minha mãe não era tão difícil, já honrei ela minha vida inteira. Mas tem dias que é bem difícil, sim. Tem. Ela vai assistir esse vídeo, ela vai querer matar a gente, mas depois a gente resolve com ela. Mas uma coisa que eu acho que foi difícil também foi parar de mentir. Mentir nas pequenas coisas. Mentiras grandes, de fato, a gente fica com receio de contar, mas as mentiras pequenas a gente não fica. Então, por exemplo, alguém vir aqui em casa, aí, sei lá, meu pai falava pra mim, fala que eu não tô aqui. Eu pensava, mas ele tá aqui, se eu falar que ele não tá, eu tô mentindo. Aí eu enchi o saco dele falando que se ele fizesse eu fazer isso, eu estaria pegando. Aí seria culpa dele. Enfim, foram coisas que eu tive que aprender a lidar também. Também aprender a renunciar a algumas pequenas coisinhas que eles induzem a gente a fazer na escola. Sei lá, piadinhas de mau gosto que eu vi os outros fazendo, e às vezes eu até participava antes. Eu falei, não, agora eu tenho que parar com isso não é legal. Porque assim, não fazer as coisas erradas, ok, dá pra gente controlar, mas não só não fazer, mas também evitar que as pessoas façam coisas erradas com os outros, porque eu acho que quando a gente também fica calado diante de alguma injustiça, a gente tá sendo conivente, né? Então, eu tive que aprender a me colocar mais,
pelas pessoas que eu via na escola que estavam sofrendo bullying. Então, se eu ficava quieta pra não... Ai, nossa, ela é muito certinha. Ai, nossa, ela tá com aquela pessoa. Aí depois que eu me converti, não. Então, gente, isso aqui é errado. As pessoas, vocês não podem fazer isso. Senão eu vou na secretaria. Já arrumei uns barraquinhos, assim, não uns barracos de, tipo, brigar com a pessoa, mas levar ela pra diretoria por causa desse tipo de coisa. Então, esse foi um processo que eu tive que desenvolver na escola. Essa é a parte mais difícil na escola, eu acho. Eu penso assim, que como eu me converti depois de ter terminado a escola, já estava trabalhando e tudo, eu não passei por muitas dificuldades que você enfrentou. Você se converteu muito nova, estudando ainda. Como é que foi esse processo de ser, tipo, crente na escola? Principalmente ensino médio, que você estudou em uma escola federal, né? Como é que foi? Não foi fácil. Porque até agora eu tava falando da parte do ensino fundamental. A parte do ensino médio foi pior. Foi um pouquinho pior. Gente, escola é só ladeira abaixo. Quando você pensa que vai pra frente, você vai pra trás. Então, quando eu fui pro ensino médio, eu tinha mudado de igreja. Já não tava na igreja adventista faz tempo, tá? Mas eu tinha mudado de igreja porque eu tava numa igreja neopentecostal, eu comecei a estudar a Bíblia e percebi que as coisas nessa igreja não estão muito legais, eu vou sair daqui. Aí eu tava frequentando a igreja da nossa mãe, só que era uma igreja muito afastada, então às vezes não dava pra eu ir. Fora que as pessoas de lá são bem simplesinhas, então eu não conseguia me aprofundar muito nas escrituras, acabava que eu me aprofundava sozinha e levava a palavra para eles, isso foi ótimo também. Mas como eu tinha ficado muito tempo numa igreja meio tóxica, eu precisava de alguém para me discipular. Então, por que eu tô falando isso? Porque para uma pessoa que acabou de sair de uma igreja não muito boa e tá entrando no ensino médio numa escola federal, ela vai precisar de muito apoio espiritual, digamos assim. E eu não tive muito esse apoio. Tanto pela distância que a igreja que a minha mãe vai é em outra cidade. Então, tanto pela distância, quanto também pelos os irmãos não tinham conhecimento do que estava acontecendo comigo na escola. Porque, enfim, quem já estudou numa escola federal vai entender. As pessoas lá são muito militantes. Escola, né, gente? As meninas são muito feministas, então... eu lembro, a escola, inclusive, era muito feminista. Não só as meninas lá, a escola era feminista. Levavam palestrantes feministas para ministrar pra gente. Assuntos como aborto já apareceram. Sempre estavam... Eles colocavam feminismo em tudo. Tudo era culpa do homem, tudo a mulher é oprimida e tal. E eu, como uma pessoa cristã, ter que... Enfim, ter a minha opinião sobre esses assuntos... Era difícil, porque nem sempre eu concordava com eles. Aliás, quase nunca eu concordava com eles. Na questão do aborto, eu tinha que falar, não, gente, para mim o aborto é errado e pronto. Não importa a situação, o aborto é errado. E as meninas da escola começaram a ficar contra mim, digamos assim. Também na questão dos LGBTs, acredito que a gente como cristão tem que respeitar, mas eu como cristã também tenho o direito de não concordar. Mas numa escola federal você não concordar, já é você meio que ser homofóbico. Sim. Então eu era a homofóbica, que estava a favor dos homens, que oprimiam as mulheres. Enfim, a religiosa. Então foi muito difícil estudar na escola federal, por isso eu sofri bullying na escola federal. As meninas, no meio da aula, ficavam cochichando atrás de mim, falando mal de mim. Tentavam boicotar meus trabalhos. Teve uma que chegou a dar uma joelhada no meu desvio de coluna. Ela estava atrás de mim, ela metia o joelho atrás de minhas costas. Então, foram coisas que eu tive que passar na escola federal. Mesmo assim, eu consegui permanecer firme na minha fé, na escola federal. No entanto, foi um momento que eu tive muitas crises também na minha fé, porque, como eu falei, eu não tinha uma equipe, né? Uma equipe de apoio para estar junto comigo, para estar me orientando a como agir nessas situações de perseguição na escola, como também me portar mais em relação a assuntos polêmicos, porque apesar de naquela época eu já não me considerar feminista, eu também não era uma pessoa que achava que o feminismo era de tudo ruim. Eu concordava com algumas coisas, discordava de outras. Ai, gente, foi muito difícil esse processo. Ai, meu Deus. Eu lembro que eu chegava em casa, eu e o Mor, a gente falava assim, caraca, eu acho que não tem jeito.
Eu era a favor de muitas coisas. Eu era a favor, isso é importante falar, eu era a favor de muitas coisas que a Escola Federal falava. Porque eu não entendia que era errado. Porque você estava muito imersa também, né? Não tem, estudava o dia inteiro, né? Mas o pouco que eu era contrária a eles já foi o suficiente pra eu virar um alvo, entendeu? Pra eu já ser muito diferente deles, assim. Pra eles eu era muito diferente deles. Então, eu fiquei boa parte do meu ensino médio meio que isolada. Literalmente isolada. Era eu, minha prima e o meu amigo católico que quer ser padre. É muito eclético, né? Muito eclético. Uma reformada, um pentecostal e um católico. Bom, mas um ajudou o outro, tem o lado positivo, né? Mas eu não falei isso, mas no segundo ano, quando eu fui do primeiro pro segundo ano, eu troquei de igreja, eu fui pra uma presbiteriana, e aí eu comecei a ter mais essa rede de apoio, eu comecei a ser mais ensinada sobre as coisas. Os irmãos, como eles estavam mais perto, eles tinham como me ajudar mais, então isso foi essencial para que eu não me desviasse, sendo sincero, para que eu não me desviasse. É porque eu acho que se não tem um suporte, chega um ponto que fica insustentável, né? Fica insustentável aguentar tudo sozinho. E é por isso que a gente prega muito que a pessoa ela tem que estar dentro de uma igreja, ela tem que pertencer a um corpo. Porque muito se prega hoje em dia de que, não, eu sou a igreja. Vai nessa. Vai nessa, gente. Vocês vão ficar sozinhos e não vai ter ajuda e vai bater cabeça à toa, sendo que tem pessoas que, de repente, passaram por experiências muito parecidas e podem te ajudar, sendo que você está preferindo só porque não concorda com cicrano ou com, sei lá, com outra pessoa, ficar sozinho, não pertencer a uma igreja. Então, são assuntos que precisam ser levantados. Não existe isso de eu gosto de Jesus, eu amo Jesus, mas eu não amo a igreja. A igreja é o corpo. A gente tem que pensar bem, porque se você fala isso, como é que você vai viver no céu? No céu eu vou estar lá, pode ser que você não goste de mim aqui. Pode ser que você não goste da Júlia, mas a gente vai estar lá. E aí, como é que vai ser? Então, são coisas que a gente tem que melhorar realmente. E conviver com pessoas nem sempre é fácil. Pra mim é um pouco mais, mas pra Júlia ela teve umas dificuldadezinhas também. Eu sou social, gente. Então, nós temos personalidades muito diferentes, né? Eu sou muito extravagante, comunicativa, e ela já é mais na dela, mas menos sociável e tudo. Conta um pouquinho, Júlia, de como que foi também essa sua questão de começar a se soltar mais, sabe? Falar mais, porque as pessoas pensam assim que eu sou tímido e eu não gosto de pessoas e eu vou viver assim e ok. Não dá, né? Você tem que chegar um momento que, assim como eu tenho que chegar em pontos que eu tenho que segurar a onda, porque senão eu extravaso demais, eu acredito que você tem que chegar um momento que você tem que se colocar mais. Como que é esse movimento de se colocar mais também? Então, quando eu tinha 13 anos, quando eu saí da igreja adventista e fui para uma outra igreja, essa igreja eles me ajudaram muito, a neopentecostal que eu falei que eu saí. Eles me ajudaram muito porque eles eram o tipo de pessoas que, eles tinham muitos eventos, então se você não tinha dinheiro, eles não aceitavam, eu não tenho dinheiro para eles. Então pega, compra um pacote de paçoca e vai vender na rua. E eu ficava tipo, você tá brincando, né? Não tô brincando, você vai vender paçoca. Só que aí eles pesavam na consciência, tipo assim, se você não for nesse evento e tal, você vai esfriar e vai desviar. Eu já ficava morrendo de medo, sabe? É muito novinha. Eu era muito novinha, então eu era facilmente manipulada. Aí isso me ajudou bastante, porque realmente eu vendi paçoca na rua, eu vendi. Olha, não. Chupa-chupa? Chupa-chupa. Não sei como é que chama isso. Chupa-chupa de sacolé, sei lá o nome que vocês dão aí. Aí eu vendi chupa-chupa, vendi as coisas pra poder arrecadar o dinheiro pra poder ir nos eventos da igreja, porque eu tava com muito medo de desviar. Fora que também eles tinham esse negócio de evangelizar na rua. Nem sempre, porque eles falavam que como a gente era muito novo, tal, que tinha as batalhas espirituais, e que, enfim, tava uma coisa de doido, que a gente não podia se colocar muito na brecha. Aí, era uma igreja muito doida. Aí eles não deixavam a gente fazer muitos evangelismos na rua, mas às vezes eles levavam a gente pra evangelizar, e aí eu tinha que tomar coragem e falar para as pessoas de Jesus.
Inclusive, eu cheguei até a pegar o número dessas pessoas, nunca liguei. Ai, que pecado! Mas isso foi muito importante pra mim, mesmo que essa igreja, enfim, já devem ter visto que não foi lá assim, a melhor experiência estar nessa igreja. Mas, isso foi importante porque quando eu precisei procurar uma igreja, até pra a igreja que eu tô hoje, eu não conhecia ninguém de lá, ninguém me chamou pra ir lá. Eu que tava procurando uma igreja na época, né, porque eu falei, na igreja da minha mãe era muito longe, eu queria uma igreja mais perto, que eu tivesse mais rede de apoio. Então eu falei, não, eu vou voltar a procurar uma igreja novamente. E eu não conhecia ninguém dessa igreja, eu tinha pessoas de outras igrejas que eu poderia visitar, que teriam conhecidos, mas eu falei, não, eu quero ir nessa igreja porque a linha de pensamento teológico dela é mais próxima da minha. E, enfim, não fica tão ruim não é tão longe assim de casa. É longe, mas é um longe que eu consigo. Dá pra ir a pé, né? Dá pra ir a pé de 20 minutinhos chega. Então eu falei, vai ser essa igreja, eu vou lá. E aí eu fui, sem nenhum conhecido lá dentro. E se eu não tivesse passado por tudo que eu passei na igreja neopentecostal, talvez eu nunca teria coragem de ir pra essa igreja sozinha, porque eu era muito vergonhosa. Inclusive, eu demorei umas 2 ou 3 semanas pra poder visitar essa igreja, porque eu tava tomando coragem pra ir lá. Mas aí, eu falei, não, agora eu tenho que ir, Deus. Aí eu fui, eu visitei, e tô até hoje lá. Já fazem, acho que uns 3, 4 anos que eu tô nessa igreja. É que você foi antes da pandemia um pouquinho, né? Uhum. Então, foi esse processo. Também o ensino médio, né? Eu fui numa escola federal, só que é uma escola federal em outra cidade. Então, eu não conheci também ninguém dessa escola. E eu sempre estudei em escola que eu conhecia todo mundo, que todo mundo conhecia meus irmãos. Então, se a pessoa não me conhecia, eu conhecia eles. Então, eu já tava meio que, assim, conhecida por todos. Mas nessa escola, não. Eu não conhecia ninguém lá. E aí eu tive que aprender a me enturmar, enfim. Tive que aprender também a ser mais forte, porque, como eu falei, eu passei por um período de bullying nessa escola, então eu precisei aprender a não me calar, ficar só na minha, e aprender também a ser forte, a me colocar, sabe, como uma pessoa que não aceita essas coisas, que não deixa essa intimidade. Então, foi todo esse processo. E cá estamos nós, muito melhores. Então, tímidos, vocês estão vendo, né? Tem que se expor, cara, não tem outro jeito. Se você não se expor, Deus vai pegar uma situação, vai te expor, aí você não vai gostar. Acredite, vai ser ruim. Essa aqui eu tô tentando há muito tempo convencer ela de falar mais na internet. Mas tudo bem, né? Uma hora vai. Aconteceu. Olha, o fato dela estar aqui, nesse momento agora, é de glorificar de pé igreja. Amém. Glória a Deus. Vamos glorificar de pé esse momento aqui. Oh, meu Deus. Ju, e o que você falaria para as pessoas que estão assistindo, assim, para elas não esfriarem, ou adolescentes que estão passando por situações que, de repente, parecidas com o que você passou? Uma mensagem de encorajamento, tipo, irmão, aguenta firme. Primeiro, para vocês frequentarem uma igreja, e não só frequentarem, mas, de fato, terem amizades nessa igreja, sabe? Se reunir com os irmãos num feriado, para vocês baterem papo mesmo. Eu tenho amigas da igreja que, gente, elas são as pessoas mais preciosas do mundo para mim. Tem os irmãos da igreja, eles são os queridos. A gente está sempre se reunindo para comer alguma coisa, para ver um filme, ler. A gente tem clube de leitura, eu e as minhas amigas da igreja. Então, isso foi muito importante para mim, porque quando a gente está com pessoas que compartilham da mesma fé que a gente consegue crescer mais. Então, essa é a primeira dica, frequentem uma igreja e, de fato, estejam enturmadas com as pessoas lá dentro, tenham amigos lá dentro, que vocês possam confiar, que vocês possam, sabe, falar das suas dificuldades quando você está passando por uma situação difícil. Também estejam envolvidos no ministério das suas igrejas, ajudem no ministério das suas igrejas. Isso vai fazer com que as pessoas lá dentro também confiem mais em vocês. Isso vai fazer vocês se soltarem mais para os tímidos, isso é uma ótima dica. Estejam mais envolvidos no ministério da igreja, seja de louvor, seja cuidando das crianças. Se engajem. Ajudando a limpar o banheiro, né? De repente organizar uma ceia, o que for, né? Qualquer coisa vai ajudar muito vocês a perderem a timidez, falo por experiência própria. Leiam a Bíblia, mas não só leiam, meditem nela, não só meditem, estudem ela, se aprofundem, vejam vídeos na internet de teologia, explicando alguma coisa que vocês não estão entendendo.
Estejam sempre em oração também, oração, jejum. Jesus fala que algumas cascas só é quebrado com oração e jejum. Eu acredito também na interpretação desse texto, que ele está falando mais da fé dos discípulos, tipo, vocês vão aprender a ter mais fé quando vocês orarem e jejuarem mais. Então, jejuem mais, orem mais. Isso vai manter o fogo do Espírito aceso em vocês. É porque o jejum não é uma prática para convencer a Deus de fazer alguma coisa que a gente quer. É uma prática pra gente ficar mais sensível à voz de Deus. E pra quebrar mais a gente, né? Não é pra, tipo assim, eu vou jejuar pra eu conseguir um namorado. Tem gente que faz, mas é errado, Deus tá vendo, hein? Joga óleo ungido na foto da pessoa. Pois é. É quase uma bagunça. Não, o jejum é pra realmente quebrar a gente, pra gente, como fala o apóstolo Paulo, né? Pra gente esmagar a nossa carne, para que assim o Espírito saia sobre a carne, né? Para que senão a batalha que existe dentro de nós contra o Espírito contra a carne vai sempre ganhar. Então a gente precisa ter essas práticas diárias, né? O jejum não diariamente, mas constantes, para que a gente possa crescer mais na fé também. E assim, eu não vou falar para vocês, como posso dizer, viverem somente trancados no seu quarto, do quarto para a igreja, enfim, ou do quarto da igreja para o trabalho, enfim. A gente está no mundo, então a gente vai ter que aprender a lidar com isso, mas o tanto quanto possível se afaste das coisas do mundo. Ou seja, não frequente lugares que você sabe que irá pôr muito sua fé em xeque, como uma balada, por exemplo. Eu acho que isso é meio óbvio, mas existem lugares que não são tão óbvios assim. Eu tô dando esse exemplo, mas existem lugares que a gente sabe que lá vai um tipo de pessoa que eu sei que não é muito aconselhável, sabe? A gente tá nesse ambiente, sei lá. Você sabe que você vai pra visitar um monte e você sabe que lá só vai maconheiro. Se você for muito forte, você converte ainda eles. O evangelismo assim meio... Mas se você não é tão maduro na fé ainda, não vá nesses lugares que você sabe que vai pôr a sua fé muito em xeque. Pra quem já é maduro na fé e consegue, sei lá, ir numa praça que tá todo mundo bebendo e ir lá pegar o evangelho, ok. Faça a sua pregação aí com esses caras, converta eles. Mas se você não tente dar uma de Paulo, que você não vai ser um Paulo. Você vai ser igual aqueles caras que apanharam dos demônios lá em Atos. Eu não lembro agora a passagem. Mas tem os caras que apanharam dos demônios lá em Atos. Então, agora nesse primeiro começo, né, porque como vocês, eu imagino que eu tô falando com pessoas novas na fé, nesse começo, se concentre em fortalecer a sua fé, em estar em comunhão com a igreja, na escola. Se você vê que o ambiente está muito pesado, que as pessoas estão falando coisas que não são muito legais, dá uma afastada, entendeu? Quando tiver oportunidade, individualmente, vai falando para cada um sobre Jesus, mas não tente fazer isso num ambiente que tem muita gente que você sabe que tem uma opinião que vai te esmagar, entendeu? Então, acho que essa é uma dica. Sim. Que foi o que eu devia ter recebido na escola. Não recebi. Tô passando. Ai, meu Deus, é isso, pessoal. Olha, qualquer coisa que vocês precisarem, pessoal novinho, eu estou autorizando vocês mandarem mensagem para ela. Eu vou deixar o Instagram dela aqui, se vocês puderem mandar mensagem. Por minha conta própria, falar assim, eu vim porque a Paloma disse que podia. Nossas próximas 2 semanas não prometo responder não, mas... Nas próximas 2 semanas ela vai estar fazendo um trabalho pra igreja. Mas, vai mandando aí, quando ela puder ela responde, né? E se fortaleçam acima de tudo na fé, estudem realmente, né? Não sejam pessoas abobadas, assim, que se deixam levar por qualquer sorte de influência. Leiam bons livros, exatamente. Vejam, estudem mais o que está acontecendo com o mundo, porque muito do que ela enfrentou na escola são sistemas que estão sendo colocados para o mundo também. Estudam o feminismo, o movimento LGBT, o movimento abortista, principalmente dos Estados Unidos, porque tudo que acontece nos Estados Unidos se repete muito aqui. Então, estudar essas coisas vai dar argumento para vocês na escola. Igual eu falei, evitem debates
que tem muita gente que é contrário a vocês, por enquanto. Se fortaleçam mais as suas opiniões, mas estudem para que no futuro, caso você esteja numa situação que tem muita gente na sala falando sobre aborto, você consiga levantar a sua mão e falar a verdade sobre esse movimento, sem que as pessoas te constranjam, sem que as pessoas te humilhem, enfim, façam você passar vergonha. E não se preocupem também se caso, por mais que os seus argumentos sejam os melhores, os mais óbvios possível, a gente tem que entender que as pessoas que estão no mundo, elas estão cegas. Então, por mais que a gente jogue luz, muitas vezes elas vão ficar se tampando, elas não vão querer ver a verdade. Então, também não se frustrem tanto quando vocês tentarem colocar um assunto, uma verdade à tona, e as pessoas ao seu redor parecerem que não estão entendendo nada do que você está falando. Você está falando grego. É normal. Mas continuem ainda assim se colocando, estudando, se fortalecendo, porque Jesus vai trazer para você as pessoas com que ele quer que você cuide, as pessoas que ele quer que você fale sobre ele. Então, continue esse processo que vai dar certo no final. Sempre dá. Sempre dá. E se no final não der certo, a gente sabe que a eternidade nos aguarda. Você vai sair da escola um dia, então... Acaba. Acaba, fica bem melhor. Nossa vida parece que desenrola depois que a escola acaba, né? Gente. Gente, olha, eu acho pra mim que escola é uma parada meio desnecessária. Até o 9º ano até que é necessário, mas o ensino médio... O ensino médio é totalmente... É só preparação pra vestibular. Já faz vestibular de uma vez. Se estudar pelo YouTube dá mais certo, né? Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir o videozinho, tá? Favoreço aqui, ó, as irmãs, as sisters. E coloquem um comentário também. Fala pra gente o que vocês acharam. Se de repente vocês já enfrentaram alguma situação de bullying parecido com o que a Ju colocou aqui. Vai ser muito legal saber um pouquinho mais da história de vocês, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.